Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que todos estejam bem. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a poupança comparado com o Tesouro Selic. E por mais que eu não considere a poupança uma forma de investimento, muitos brasileiros deixam o dinheiro parado na poupança e o que eu quero explicar aqui para vocês hoje é como que funciona a rentabilidade nessa conta. E eu preparei para vocês também uma simulação onde vamos supor que vamos investir R$1.000 tanto na poupança quanto no Tesouro Selic, que a gente vai comparar aí a rentabilidade. Qual que no longo prazo, ao término aí de um determinado período, vai trazer uma rentabilidade melhor para o nosso bolso. E por que eu resolvi trazer esse vídeo para vocês? Ainda é muito comum a gente ver notícias como essa. Pouco rentável, poupança ainda é o investimento preferido dos brasileiros. Mas por quê? Ou também como essa. Poupança ainda é a principal aplicação dos brasileiros. O dado mais alarmante do estudo é que 61% das pessoas disseram que não sabem o que fazer com o dinheiro ou não conhecem nenhum outro tipo de investimento. Então, muitos dos brasileiros acabam deixando o dinheiro na poupança por falta de conhecimento, por não entender que existem opções muito melhores. Mas é isso que eu quero mostrar nesse vídeo para vocês. E como eu disse anteriormente com vocês, eu não considero a poupança um tipo de investimento, porque na maioria das vezes, na maior parte dos anos, a poupança ela não consegue vencer a inflação. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem a falsa sensação que o nosso dinheiro está lá na poupança rendendo, mas a inflação ela acaba superando a poupança e com isso a gente perde poder de compra. Então, quando a gente vai resgatar o dinheiro, a gente tem a sensação que esse dinheiro rendeu, que a gente teve um lucro, mas na maioria das vezes os preços subiram mais do que os nossos rendimentos. Então, a gente acaba perdendo esse poder de compra que é muito importante. Por isso que eu sempre digo que a gente tem que buscar investimentos que eles tenham uma rentabilidade maior que a inflação. E a gente consegue isso de diversas formas, tanto se arriscando um pouco mais, até mesmo sendo conservador, e a gente consegue sim bater a inflação. Trazendo alguns dados um pouco mais recentes, eu encontrei essa notícia onde a gente consegue ver que a poupança ela bateu a inflação em 2022. A rentabilidade da poupança superou a variação da inflação em 2022 pela primeira vez desde 2018, entregando um retorno de 7,14% contra a alta de 5,79% do IPCA, que é o índice que mede a inflação. Ou seja, desde 2018, quem vinha investindo na poupança vinha perdendo poder de compra porque a inflação ela vinha superando a rentabilidade da poupança. Mas eu quero mostrar para vocês ainda uns prazos maiores para que vocês entendam um pouco mais. E aproveitando, se você gosta desse tipo de informação, esse tipo de conteúdo sobre investimento, sobre finanças, sobre educação financeira, eu te convido a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, eu trago vídeo todas as semanas e também compartilha esse vídeo com aquele amigo que você sabe que tem um dinheirinho ali guardado na poupança, que com certeza isso vai ajudar muito ele. Continuando aqui, eu separei quais os pontos negativos da poupança na minha opinião. E eu quero comentar cada um deles porque isso faz com que eu não deixe o meu dinheiro de jeito nenhum parado na poupança. E o primeiro ponto é a baixa rentabilidade. A gente não precisa se esforçar muito para encontrar investimentos que tenham rentabilidade melhores do que a poupança. Segundo ponto, a poupança perde na maioria das vezes para a inflação. Isso acaba trazendo uma ótica bem enganosa. A gente acha que o nosso dinheiro ele está rendendo e no final das contas a gente está perdendo poder de compra porque a inflação está superando a poupança. Terceiro ponto, a poupança ela rende a cada 30 dias. Você quando coloca o seu dinheiro lá, você tem a sua data de aniversário. Um exemplo, se você colocou um dinheiro lá no dia 15 de janeiro, o seu dinheiro ele vai ter uma rentabilidade apenas no dia 15 de fevereiro. Ou seja, todo dia 15 o seu dinheiro ele vai ter o rendimento. E existem outros tipos de investimento onde o seu dinheiro ele rende diariamente. Eu vou mostrar isso mais à frente para vocês. Quarto ponto, existem alternativas mais seguras ou tão seguras quanto a poupança e mesmo assim entregando uma rentabilidade melhor do que ela. Para eu não ficar só falando aqui e mostrar na prática para vocês, vamos para a nossa simulação. Então nessa simulação eu vou considerar que a gente tem investido R$1.000 10 anos atrás e a gente vai comparar quanto que esse dinheiro rendeu investidos na poupança, investidos no Tesouro Selic e também comparado com a inflação. Então a gente já vai ter uma noção se o Tesouro Selic comparado com a poupança, eles vencem a inflação no longo do tempo. Para fazer essas simulações, nós vamos utilizar aqui o site oficial do Banco Central e eles disponibilizam aqui umas calculadoras que a gente consegue fazer todas essas simulações de forma bem precisa. Então vamos lá, aqui como vocês podem ver a tela principal, a tela inicial, e a gente vai vir aqui e clicar em faça cálculos para facilitar o seu dia a dia. Aqui a gente consegue ver que existe esse ícone correção de valores, vamos clicar aqui.
E aqui a gente consegue fazer várias simulações. Então aqui a gente vai ter o índice de preços, que a gente vai ver a nossa inflação. E eu vou abrir algumas outras abas aqui para que a gente consiga fazer todas as simulações. Então a gente vai simular também o rendimento na poupança. Vou abrir uma outra aba aqui também. E vamos começar aqui fazendo a simulação do IPCA. Então aqui a gente vai alterar para IPCA e IBGE. Vamos colocar aqui a data que a gente vai de janeiro de 2013 até janeiro de 2023. O nosso valor vai ser de R$1.000. Vamos fazer a correção desse valor. Pronto, é tudo bem rápido, a gente consegue ver que o dinheiro corrigido pelo IPCA ao longo de 10 anos, hoje nós teríamos aí um total de R$ 1.806,66. Vamos fazer esse cálculo aqui para a poupança também, então vamos pegar o mesmo período. 1/1 de 2013, vamos corrigir o valor, pronto. Na poupança nós teríamos R$ 1.750,04 e agora a gente vai ver aqui no Tesouro Selic, então a mesma data, 1/1 de 2013 a 1/1 de 2023, R$1.000, corrigindo. Pronto, e temos todos os valores. Agora vamos fazer as nossas comparações. 10 anos investindo no Tesouro Selic, nós teríamos aí acumulado R$ 2.317,64, comparado com a poupança que nós teríamos acumulado R$ 1.750,04, e quando a gente pega a inflação nesse período, ela foi de 1.800. E quando a gente pega a inflação nesse período, ela foi de R$ 1.806,66. Então aqui a gente já consegue ver que em 10 anos, investindo na poupança, nós teríamos perdido dinheiro comparado aí com a inflação. Você olhar lá a sua conta, você ia ver que você tinha R$ 1.754. Isso ia te passar a percepção que o seu dinheiro rendeu, mas se você compara a inflação nesse mesmo período, ela superou a poupança. Já quando a gente pega o Tesouro Selic, ele rendeu bem acima do IPCA. Então a gente vê aqui que teve um rendimento de 2.317. Então, comprovadamente, em 10 anos, nesse prazo que a gente fez a simulação, se você tivesse investido no Tesouro Selic, você teria um rendimento maior que a inflação. E se você tivesse investido na poupança, o seu dinheiro, de certa forma, ele teria sido corroído pela inflação. E vocês viram como que o fato do dinheiro estar rendendo, de quando você vai recolher o valor investido, tem mais do que o que você aportou? Isso passa uma sensação para as pessoas que elas estão no lucro. Mas quando você vai comparar a inflação no período, muitas vezes a pessoa acaba perdendo dinheiro, deixando o seu dinheiro na poupança. Por isso que é muito importante as pessoas terem a consciência de que a poupança ela tem um rendimento muito baixo se comparado com outros investimentos como o Tesouro Selic, que é tão seguro quanto e traz uma rentabilidade muito melhor. Mas não vamos parar por aqui, agora eu quero fazer uma simulação com vocês atual. Vamos supor que a gente tenha R$1.000 para investir e que com as taxas de hoje, atualmente 2023, vamos fazer essa comparação. Quanto que renderia R$1.000 investidos no Tesouro Selic com as rentabilidades atuais e vamos ver quanto que renderia aí R$1.000 investidos na poupança. Então peguei alguns dados aqui para mostrar para vocês. Se a gente for olhar hoje a poupança, eu puxei aqui no Google para que a gente tenha uma ideia, ela está rendendo 7,76% ao ano. E se a gente for ver ao mês, sai uma média aí de 0,62% ao mês. E pegando também aqui como que está a rentabilidade do Tesouro Selic, da nossa taxa Selic no dia de hoje, hoje a Selic ela está aí com uma rentabilidade de 12,75% ao ano. Então vamos olhar a rentabilidade de R$1.000 investidos ao longo de um ano na poupança. E esse dinheiro com uma taxa de 7,76% ao ano teria rendido R$ 77,60. Se a gente pega o montante investido de R$1.000 mais esse lucro, nós teríamos aí R$ 1.077,60 no final. Isso já de lucro líquido, porque não tem imposto de renda sobre os lucros obtidos na poupança. Então esse dinheiro aí ele já vai líquido para o seu bolso. Já pegando aqui o Tesouro Selic ao longo de um ano, se você tivesse feito os seus aportes nesse tipo de investimento, R$1.000 a uma taxa de 12,75% ao ano, teria aí dado um lucro de R$ 127,50. Então somando com os R$1.000 investidos, no final nós teríamos aí R$ 1.127,50.
Porém, o Tesouro Selic, ele cobra imposto de renda sobre o lucro. Então você vai ter aí o imposto de renda aplicado não sobre o valor total que você investiu, mas sobre os lucros provenientes desse investimento. Então vamos ver como que fica esse tipo de imposto. Lembrando aqui que a gente vai olhar a tabela regressiva do imposto de renda, então vou até colocar na tela para que vocês vejam como a gente está simulando que esse dinheiro ele vai ficar durante um ano. Então a regra vai ser que sobre o lucro nós vamos ter que abater 17,5% de imposto de renda. Esse imposto ele muda de acordo com o tempo que você deixa o seu dinheiro investido no tesouro. Mas nesse caso vamos fazer a conta aqui. Então o lucro depois do imposto, se a gente pega os R$ 127,50 e a gente multiplica por 17,5%, que é o imposto, nós teríamos que pagar aí R$ 22,31 de imposto. Então, no final dessa conta, a gente tem aí um total de R$ 1.127,50 menos R$ 22,31 do imposto. Teríamos líquido no final do nosso investimento R$ 1.105,19. Ou seja, o nosso lucro líquido no final foi de R$ 105,19. Então, mesmo tendo que pagar imposto de renda, mesmo assim o Tesouro Selic se mostrou aí mais rentável. Mas calma que você não vai precisar, não é complexo pagar o imposto de renda. O que vai acontecer? Quando você vai resgatar o seu dinheiro, automaticamente esse imposto de renda ele já fica retido. Então você não precisa emitir nenhuma guia, pagar nenhuma documentação, você simplesmente vai fazer o resgate do seu investimento e já vai vir lá na nota mostrando que foi abatido o imposto de renda nesse percentual. Então podem ficar tranquilo que é bem simples, muita gente deixa de investir com medo de ficar declarando imposto de renda, mas tem muitos processos que são automatizados e isso acaba enganando muitas pessoas achando que é um bicho de 7 cabeças. Então só para ficar bem claro para vocês, no final de um ano, R$1.000 investidos no Tesouro Selic, teríamos aí de lucro líquido R$ 105,19 contra R$1.000 investidos na poupança, onde o lucro líquido no final seria de R$ 77,60. Então, mais uma vez aqui mostrando na prática que a rentabilidade do Tesouro Selic é bem melhor que a poupança. E agora falando em relação ao risco, esses dois investimentos eles são considerados investimentos muito seguros. Quando a gente pega a poupança, ela tem uma particularidade que ela tem a proteção do FGC. Então você pode deixar até 250 mil numa instituição financeira que caso o banco venha a quebrar, o FGC ele cobre esse valor, então é 250 mil por instituição. Então se você deixa 250 mil em uma instituição e deixa em outra, se essas duas instituições quebrarem, você está coberto pelo FGC. No caso do Tesouro Direto, você não tem o FGC, mas você tem um órgão por trás que é muito mais seguro, que é o nosso país, o nosso governo. Então quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o país financiar todas as suas obras, todos os seus projetos. Então, muitas vezes, o Tesouro Selic ele é considerado o investimento mais seguro porque para pensar. Se a economia comece mal, muitas empresas vão quebrar, provavelmente os bancos eles comecem a quebrar primeiro e por último, quem vai quebrar? O governo. Então, se você vai acompanhando a economia, se você vê que os bancos não estão numa boa situação, você já pode ali resgatando o seu dinheiro, você acaba tendo um pouco mais de tempo para pensar. E se a gente pensa que a poupança, o nosso dinheiro está no banco, a gente acaba correndo um pouco mais de risco por conta disso. Mas ambos são muito seguros, mas na minha opinião, o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, ele acaba tendo uma vantagem aí pelo fato da gente estar emprestando nosso dinheiro para o país. E se você chegou até aqui e não sabe como investir no Tesouro Direto, Tesouro Selic ou outros títulos do Tesouro, vou deixar um vídeo aqui para vocês no link da descrição. Tem um vídeo explicando aí sobre todos os títulos do Tesouro bem completo que vai te ajudar bastante. E o recado final é que se você tem dinheiro na poupança, tira esse dinheiro de lá, abre uma conta numa corretora ou no seu próprio banco e vê se ele tem a disponibilidade de você investir nos títulos do Tesouro. Os títulos do Tesouro são super seguros, trazem uma rentabilidade muito legal, como eu mostrei aqui para vocês, e com certeza você vai estar fazendo o seu dinheiro render ainda mais. Se você ficou até o final e gostou desse vídeo, a única coisa que eu peço é deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo aí com alguém que você quer ver prosperar financeiramente também. Vou ficando por aqui, pessoal. Até uma próxima, um abraço e valeu!